iniciar o eixo da formação, o eixo da formação da ação pedagógica. Só, Renato, portas já só e vamos contar com 3 apresentações. Antes disso, mostrar um pequeno vídeo do que é que foi o resumo da academia nesta fase. Eu pedi aqui a Ana Luísa tentar colaborar intensivamente, Ana Luísa Rodrigues, no eixo da Academia de Formação e Inovação Pedagógica. Pedi para estar aqui comigo também, obrigado. Nós vamos ter 3 apresentações. Uma vai ser sobre o projeto Démola, temos aqui no Pina. O segundo é um projeto a observar e aprender da Universidade de Lisboa, que tem sido coordenado pelo professor Luís Castro, do Instituto Superior Técnico. Obrigado. E a terceira, teremos aqui o nosso projeto Eldres, no âmbito dos iLiving Labs, melhor, projetos iLiving Labs, no âmbito do projeto Eldres, é melhor assim, teremos a Ana Luísa e a Ana Lúcia a apresentar. Já agora só queria, Ana Luísa, vamos passar um vídeo, só se quiseres fazer aqui um pequeno resumo, antes do vídeo, do que é que foi a academia agora nestes primeiros. Sim, nós tentámos dinamizar com o professor Arnaldo a abordar algumas ações de formação, discussão, conversas neste tema. O primeiro foi sobre a utilização de metodologias ativas no ensino superior, que por acaso fui eu que organizei, e depois a professora Shirley, que eu agora não me conseguia já recordar do título, mas penso que também poderão consultar no site da Forges, na parte das academias, tem lá todos os vídeos que podem ir rever e que será sempre a melhor forma e são sempre testemunhos que podem ficar de conversas interessantes que se vão tendo nesta área, entre a formação e a conversa, que nos permitem depois pensar, discutir e refletir sobre estas questões da inovação pedagógica. Obrigado. Bom, então vamos arrancar já. O vídeo é aqui sobre um pequeno resumozinho do eixo da formação. De ser muito pragmática naquilo que pode fazer e que traga contributos para o desenvolvimento do ensino superior. E é, de facto, um gosto muito grande poder estar aqui e partilhar esta conversa com todas as pessoas. Tenho muito gosto de estar aqui presente no Fórum de Gestão do Ensino Superior. Entendemos que seja um momento de partilha e de conversa, onde nós vamos socializar um pouco da experiência. Premissas básicas, né? Uma das suas obrigações, que é a socialização dos conhecimentos. Obrigado. Obrigado. Lá em cima foi quem introduziu o vídeo. Obrigado, Renato. Bom, então, Nuno, pode avançar, queres que eu ponha a Luísa, porque ela vai começar com os primeiros slides. Luísa. Eu já cá estou, vou compartilhar. Mas era simpático ver-vos e nós não nos estamos a ver aí. Vocês não têm a câmera ligada. Há pouco vi essa sala, agora não.
Temos a câmara ligada? Não, pode ligar. Ok, obrigado, Luísa. Vou ver o que é que se passa, porque não percebi que a câmara estava desligada. É só ligar aqui. É só cá em baixo. Está vídeo. Acho que Pronto. Já estou a ver-vos. Então, Luísa. já podemos Ir, não é? Então vá, força não, Luísa. Então, boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui esta apresentação com o Nuno, que está aí presencialmente. Nós estamos mesmo no regime misto. Nós vamos partilhar aqui a experiência de um projeto que estamos aqui a desenvolver aqui no Instituto Politécnico de Setúbal. O meu nome é Luísa Carvalho e está o Nuno Pina e fazem parte também da equipa do projeto, a professora Ângela Lemos e o Dr. Pedro Belo. A professora Ângela Lemos também está aí, então eu não consigo daqui perceber. Então, o projeto, portanto, é o projeto de co-criação, como um processo de aprendizagem no ensino superior, e tem a denominação de partilha de experiências do projeto de inovação, neste caso, inovação pedagógica no âmbito do EMLA, que já vamos aqui explicar um pouco do que se trata. Então, este projeto de inovação pedagógica em co-criação é um projeto financiado pelo POCH, portanto, que é aqui um fundo de financiamento do governo português e que visa fundamentalmente formar os docentes e outros agentes de educação e dotar estes profissionais com as competências necessárias para a co-criação de conhecimento e inovação com as organizações através da metodologia DEMLA. Esta metodologia DEMLA é uma metodologia relativamente à qual fomos, no fundo, pescar este conhecimento através, portanto, de uma organização internacional, finlandesa, neste caso, e que desenvolveu, portanto, esta DEMLA, que quer dizer como se fosse uma experiência, um protótipo, e que desenvolveu, portanto, esta metodologia para encontrar soluções para desafios futuros reais e também para criar novos conceitos de produtos e serviços. Ou seja, o que se pretende aqui é juntar os docentes, as empresas, os estudantes e colocá-los num processo de co-criação em que são identificados desafios do mundo real, portanto, do mundo organizacional, podem ser empresas com fins lucrativos, mas também outro tipo de organizações. Nós já tivemos câmaras municipais, outro tipo de organizações, portanto, através dessa metodologia vou encontrar então essas soluções e aprender aqui a trabalharmos todos em conjunto. Vai então preparar então os formandos, neste caso os formandos são os docentes, e é constituído aqui por docentes dos institutos politécnicos. Eu digo dos porque não é só Setúbal que participa neste projeto, são 7 institutos politécnicos portugueses. Portanto, vai juntar os docentes dos institutos politécnicos também com docentes... São 14. 14, obrigada, Nuno. Escolas também profissionais. E vão trabalhar também, então, em conjunto, portanto, neste contexto de co-criação. Está a ser um projeto que começou em janeiro deste ano. A primeira edição foi totalmente à distância, devido à pandemia. Estamos agora na segunda edição, que começou em setembro, e agora está a ter um regime misto, portanto, tem sessões à distância, que são complementadas com sessões em bootcamp, com 2 bootcamps. Depois o Nuno também pode falar um bocadinho mais à frente dessa parte. Os objetivos, portanto, do projeto são, então, capacitar os professores a atuar como facilitadores em processos de co-criação. No fundo, aqui os professores têm que ter aqui um papel um bocadinho diferente daquilo que estão habituados, porque não vão trazer as soluções e os enquadramentos teóricos aos estudantes, vão sim ajudá-los a pensar por eles próprios e a resolver problemas, portanto, daí serem facilitadores. Estão aqui num contexto até de alguma igualdade, até do ponto de vista hierárquico dentro da equipa. Vão estudar os processos de resolução de problemas através da aplicação de um conjunto de ferramentas ligadas à inovação, à criatividade,
mas que estão aqui, de certa forma, muitas delas conhecidas, como o Design Thinking e outras, mas que são aqui utilizadas de forma estruturada e sistematizada. Vão também adquirir competências para implementar ferramentas de estudo do contexto e das pessoas, ou seja, tudo o que tem a ver com a análise do próprio ambiente externo, das características internas das organizações que estão a ser estudadas, e também vão utilizar aquilo que se chama megatendências. No âmbito aqui da metodologia do DEMLA são utilizadas umas megatendências que se chamam megatrends e que estão disponíveis, portanto, essas megatrends através de uma consultora em open source finlandesa que trabalha com tendências para os próximos anos e com base, portanto, nessas tendências que vão moldar, digamos assim, o futuro, eles são convidados a estruturar o seu problema dentro desse domínio, dessas tendências que podem ter a ver, sei lá, desde a inteligência artificial, ao envelhecimento da população, até aspectos mais ligados a áreas de participação cívica, democrática, etc. Também se vai aqui tentar que haja um entendimento por parte dos utilizadores finais como potenciais, digamos assim, elementos no processo de co-criação e de design, ou seja, as próprias organizações que são envolvidas, sejam elas empresas ou organizações sem fins lucrativos, são parte principal na tomada de decisão e no encontro da solução. Depois vai-se também estudar aqui aspectos e moldar a prototipagem para validar, portanto, as soluções e as ideias. Essa validação e esse feedback será uma etapa também importante aqui com a aplicação do Design Thinking para testar a melhor solução mais adequada, portanto, ao contexto real. São depois também aqui capacitados para a utilização de projetos de cocriação como ferramenta para melhorar indicadores de sucesso escolar, porque temos aqui um contexto que é um pouco diferente de um contexto de sala de aula. Os estudantes são aqui confrontados com outro tipo de ferramentas, com outro tipo de abordagem. Posso-vos dizer que no caso aqui concreto do Instituto Politécnico de Setúbal, nós fizemos aqui a equipa de coordenação um trabalho de contacto com todas as direções das escolas no sentido de haver acreditações de unidades curriculares concretas, ou seja, há estudantes, por exemplo, que participam aqui neste projeto e que por isso têm acreditação, por exemplo, à disciplina de empreendedorismo ou de gestão da inovação, no sentido também aqui de criar aqui outras oportunidades nos percursos educativos e também integrar professores numa comunidade de partilha de experiências e recursos para a prática da facilitação, que também tem a ver um pouco aqui com a cultura institucional, porque nós temos aqui professores das diversas escolas do IPS, que talvez noutra circunstância nunca iriam trabalhar juntos, da engenharia, da saúde, das ciências empresariais, etc., e que no âmbito deste projeto acabam por se conhecer e até por estabelecer outro tipo de ligações para projetos futuros, para o desenvolvimento de outras situações, etc., numa visão mais multidisciplinar. O projeto tem então a duração de 36 meses, são 6 ações de formação, 2 por ano. Como começámos devido à pandemia um pouco mais tarde, foi só no início, portanto, deste ano, de 2021, no próximo ano vamos ter a funcionar 2 formações ao mesmo tempo. Temos 10 formandos, portanto, aqui do IPS, eu não digo por turma, porque depois eles juntam-se também com colegas de outros politécnicos, também nas sessões online, sendo que 8 são aqui do Politécnico de Setúbal e 2 são de escolas profissionais, também aqui da nossa região. Os formandos, portanto, são então os facilitadores, portanto, isto tem uma parte da formação que começa com, digamos assim, uma formação propriamente dita, que será cerca de 1 mês e meio. Depois tem, mas depois o Nuno já vai aqui explicar a seguir como é que isso funciona, tem um conjunto de semanas que vão trabalhar com os estudantes e com as empresas.
nesse processo de facilitação e, portanto, no final será então encontrada uma solução e temos também depois uma apresentação final dessa solução e, para além disso, estão previstas também anualmente o desenvolvimento de alguns workshops no sentido também de partilharmos esta metodologia com outros docentes aqui do IPS que não tenham tido a oportunidade de participar, portanto, na formação. Aqui, em cada, portanto, unidade orgânica, em cada escola, não é? Foram identificados formatos também diferenciados e em função das características de cada escola para a integração do projeto, como eu já disse há pouco, seja através da integração em UCs, das acreditações, suplemento ao diploma. Vamos também oferecer este ano pela primeira vez o projeto num módulo internacional, portanto vamos ter também estudantes Erasmus e não só, porque também temos muitos estudantes outros do Brasil, etc., que vão também participar e, portanto, será este o modelo. Agora o Nuno vai continuar e vai explicar aqui a parte seguinte do projeto e os resultados. Canal do microfone. Está disposta para entregar. Tá? Muito bem. Então, falando na metodologia, já agora só para situar, Démola, como a professora Luísa falou, a explicação é demo de demonstrações, lá é a palavra finlandesa para place for. Então será Demola, significa place for demos, ou seja, lugar para as demonstrações. Demonstrações não significam só resultados em nível de demonstração. Pode-se ter prototipagem, evidentemente, mas também se poderá ter um conjunto de ideias, um conjunto de conceitos que vão dar origem depois às empresas poderem continuar em determinado sentido, em determinado caminho. Mas, falando da metodologia, eu gostava de, em primeiro lugar, salientar que tem que haver um caso. A metodologia tem como base a criação de um caso, e esse caso baseia-se em fenómenos. E, portanto, aquilo que acontece será tanto os facilitadores, neste caso, as pessoas que estão, os nossos colegas que estão a ter a formação, bem como nós, a nível de coordenação, e a equipa da Démola Global, a ideia é criar-se aqui um conjunto de fenómenos esses que vêm também um pouco deste conceito das megatrends. Já agora a empresa é o Citra, portanto, se quiser ir à procura é citra.fl, portanto, a tal empresa que tem, a tal consultora que tem as megatrends que são open source e, portanto, podem fazer download desses cartões de megatrends e é extremamente útil. E basicamente é através destas megatrends e através destes fenómenos que se cria então o conceito de que casos é que nós podemos vir a ter como chave para avançar. Entretanto, são como que de alguma forma vamos arranjando empresas essas que ao início optámos por empresas que já conhecíamos, mas agora, entretanto, vão começando a aparecer outras empresas que vão ouvindo falar do projeto e que vão integrando, e de alguma forma essas empresas entram e vão nos dar apoio naquilo que é a resolução desse fenómeno. E, portanto, é extremamente importante e é uma das coisas que fica clara logo ao início com as empresas, que é este projeto não vai resolver problemas das empresas, porque para isso existem outros meios de o fazer, existem outras formas de o fazer. Este projeto, a ideia do projeto é pensar em co-criação com as empresas e com os estudantes, e já agora os estudantes aparecem numa perspectiva de estudantes como a geração Z, como os millennials, que têm uma postura e uma forma de ver a realidade de hoje em dia diferente da nossa, com o dobro da idade deles, e, portanto, a ideia é um pouco eles também entrarem aqui numa forma disruptiva e têm aparecido ideias interessantíssimas
e até casos muito, muito interessantes de ideias numa perspectiva muito ativa. Ou seja, então e porquê não avançarmos por aqui ou por ali? Temos o caso, a primeira fase é a fase da descoberta, e portanto nesta fase o que se faz é nitidamente abrir, e portanto para aquele fenómeno abrir o máximo possível, em determinada altura, como é óbvio, temos que começar a fechar e começar a pensar então qual é que é a direção que devemos ir, e nessa direção então cria-se depois o Ideation and Prototyping. Já agora, aqui dentro do Ideation e Prototyping, é possível, em determinada altura, em vez de enverdarmos por um protótipo mesmo, podemos enverdar por um conjunto de ideias que não vão dar origem ao protótipo, mas que vão dar origem àquilo que será um documento claro sobre aquilo que é aquele fenómeno e quais é que são as diretrizes por onde podemos continuar a ir. Isto porquê? Porque isto é um projeto, que ainda não foi dito, de 8 semanas. Portanto, estes casos duram 8 semanas. Ora, 8 semanas não dá para resolver os problemas do mundo, e, portanto, mas dá perfeitamente para pensar com estudantes, empresas e aquilo que é os facilitadores a abrir, ou então, em alguns casos, dá para abrir e depois fechar com a prototipagem, faz o Refined Package e depois faz o Delivery. Luísa, por favor, muda de slide. Exato. Como se falava, nesta metodologia temos aqui 4 grandes etapas. Primeira etapa do kick-off, normal. Depois temos o primeiro jam, que é exatamente no fim da abertura e depois começarmos a fechar. Faz ali um ponto de situação para perceber como é que as coisas estão e toda a gente apresenta os trabalhos que tem estado a fazer. Depois, mais à frente, a meio daquilo que é a segunda fase do Ideation and Prototyping, faz-se mais um jam. Estes jams são em que as pessoas encontram-se e, portanto, de alguma forma partilham informação. Nós, por exemplo, neste momento, tivemos, faz exatamente hoje 8 dias, estávamos em Castelo Branco, exatamente no bootcamp, onde, de alguma forma, estamos mais ou menos nesta fase do projeto e estávamos exatamente a apresentar a uns aos outros consoante os projetos que tínhamos e, no fundo, a abrir um bocadinho os horizontes ou a fechar, em alguns casos, para termos ideias específicas. E depois teremos a final demonstration. Podes passar, só favor? Ok. A nossa primeira edição teve 10 professores, 2 do ensino profissional e depois os outros 8 do Politécnico, e 32 estudantes, 15 do IPS e 17 outros politécnicos. A parte interessante aqui é que, visto que nós temos 14 politécnicos no país, espalhados de norte a sul, que estão envolvidos neste projeto, a grande vantagem é que a Daimler Global tem uma plataforma onde estes casos são divulgados pelo mundo e poderemos ter estudantes do mundo inteiro a participar. E, portanto, como dá para ver, temos estudantes da China, estudantes do Brasil, enfim, estudantes do mundo inteiro que, de alguma forma, mostram-se interessados e querem participar. 6 organizações da região, 4 empresas e 2 câmaras municipais, e começámos com 6 desafios. Neste momento estamos já com a segunda edição, e nesta segunda edição também temos 5 casos e temos 5 empresas, de alguma forma, da região. Passando de slide. O balanço. Bem, basicamente aquilo que nos parece que é mais importante são as ferramentas e tudo aquilo que são as estruturas que são passadas em função, porque como uma das coisas muito importantes é perceber que, além de termos aquela estrutura bem clara daquilo que vai ser o projeto, depois existem ferramentas por trás, umas delas que existem na net, outras que são específicas, como por exemplo o Atlas, que é uma ferramenta muito específica que a Daimler utiliza e que tem um conjunto de ferramentas pontuais que vão permitir, durante um conjunto de passos, à volta dos 10, 12 etapas, vão-se distribuir trabalho pela equipa e eles vão pensando com coisas que para vocês que são da área é fácil perceberem, como Pestle Analysis, What If Analysis e mais uma série de outras coisas pelo meio que vão avançando por aí. Há
há aqui duas coisas extremamente importantes. Ponto 1. Os estudantes, são à volta de 5 estudantes, 4 estudantes por caso, devem ser estudantes de múltiplas áreas, obrigatoriamente. Portanto, temos uma diversidade brutal destes estudantes de marketing, de saúde, de informática, de educação. Portanto, quanto mais diversidade houver, melhor, porque a equipa ganha com isso. Os docentes que estão envolvidos como facilitadores têm que fazer aquilo que é um papel terrível, que eu acho que é muito difícil para nós como docentes há muitos anos, que é deixar a parte do docente e entrar como facilitador. Em vez de chegar ali e dizer isto está mal, é chegar ali e orientar, não dizer que aquilo está mal. Enfim, é um papel complicado. É um papel muito interessante. É um papel que normalmente é isso que é o mais complexo para quem faz isto todos os dias. Mas é um papel muito giro, porque no fundo nós vamos ter do lado de lá os estudantes que estão ao mesmo nível e as empresas. E, portanto, a ideia é estarmos todos ao mesmo nível, não é dizer assim, a empresa pediu, nós temos que fazer, ou o estudante pediu, e não, é tudo ao mesmo nível. É uma das grandes vantagens. Podes passar slides, acho que eu vou Luísa. Há realmente muitas mais-valias para os estudantes. Temos, inclusivamente, estudantes que quiseram participar mais do que uma vez no projeto porque gostaram. E o reforço das relações com a comunidade envolvente. Isso tem sido fundamental. Podes passar, Luísa? Quero-vos agradecer e, obviamente, alguma questão que tenha, porque assim, o tempo que temos não dá para falar sobre tudo. O projeto tem muito mais aspectos que nós não conseguimos falar aqui, mas estamos à disposição para vos tirar as dúvidas que tiverem. Obrigado. 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 Quero sugerir aqui alguma questão? Sim, Paulo. Sim. Obrigado, Nuno. Obrigado. Não sei, temos aqui ainda 5 minutinhos antes de passar para o Luís Castro. Não sei se algum de vocês aqui gostaria de fazer aqui alguma questão. Alguém online, se quiser colocar aqui alguma questão, também esteja à vontade. Não sei se... Depois também no final temos de discutir um bocadinho mais com... Quer dizer, por acaso tem que se... Nós entrar, mas a Luísa estará no Luísa. Não sei se... Se calhar podia fazer uma pergunta. O papel dos facilitadores é, sem dúvida, importante. Há alguma formação que eles tenham antes de começar a trabalhar com os... É exatamente isso que está a acontecer. Ou seja, este projeto, do nosso lado, financiado pelo POCH, é exatamente a formação dos facilitadores para depois irem facilitar os casos. E, portanto, é isso que lhes portanto, no fundo, os conteúdos são esses, inicialmente. Obviamente, durante este mês e meio inicial, é um pouco isso que acontece. Depois, a partir de certa altura, eles começam já hands-on, ou seja, deu-se-lhes a formação e, a seguir, eles começam a facilitar os casos, já com os estudantes e com as empresas, mas sempre com o apoio da Demla Global, que o que vai fazer é, continuando a dar aquilo que são as bases necessárias para que corra tudo bem. Mas, portanto, é um trabalho muito hands-on, nós da massa. Okay. É muito por aí. Ok. Mais. Tínhamos aqui uma questão online, eu escrevi que era do João. Que era quais os cursos envolvidos. Nós aqui temos, isto é aberto a todos os cursos do IPS, Engenharia, Saúde, Gestão, portanto todas as áreas do IPS, e o que interessa aqui é que as equipas sejam multidisciplinares e os próprios docentes que participam também são de áreas multidisciplinares diferentes. Depois a questão, e as empresas são de que área? Já tivemos aqui empresas de áreas também muito diferentes, já tivemos empresas de turismo, empresas da área de recursos humanos, câmaras municipais, empresas industriais, empresas de terapia da fala, da área da saúde. Portanto, são também muito, muito diferentes e isso vai depois depender até do próprio facilitador, porque na primeira edição nós, equipa de coordenação, fizemos um trabalho também aqui de levantar empresas e que temos sempre em carteira, mas também uma das coisas que é pedido aos próprios formandos, aos professores neste caso, é que eles também ajudem a identificar empresas. Então muitas vezes são os próprios professores que também mobilizam os seus contactos e que trazem as empresas e os casos que são interessantes. Então é a diversidade.
Depois temos aqui uma questão da Sandrina Moreira. Os docentes que são envolvidos numa data de edição prolongam a sua participação nas edições seguintes ou são substituídos por outros docentes. Então é assim, Sandrina, já te vamos convidar a inscrever-te na próxima edição, porque a Sandrina é aqui nossa colega do IPS. Em breve vão abrir as inscrições para a próxima edição. Os docentes são sempre diferentes. Nós o que queremos é que, de facto, hajam o máximo possível de pessoas que possam frequentar a formação. No entanto, existem, por exemplo, na primeira edição, se houver disponibilidade para os docentes que frequentaram, depois isso aconteceu, até alguns tiveram esse interesse, continuarem, portanto, a darem no fundo um apoio aos colegas que estão na edição seguinte, isso é possível, mas já não recebem o certificado, portanto funcionam quase como facilitadores e apoiantes dos outros, mas portanto o que queremos aqui é que hajam nas várias edições sempre docentes diferentes. Ok, obrigado Luísa, obrigado Nuno. Só uma pergunta, bem rápido. Tanto os docentes quanto as empresas depois são acompanhados para saber o que valeu isso, como é que foi aplicado? É sempre feito depois um pós-projeto, de uma forma, e até pode acontecer uma coisa que é uma grande mais-valia, que é a mesma empresa depois pode continuar, porque pode chegar à conclusão de que o projeto ainda tem coisas que poderiam dar outra evolução. Na primeira. Exatamente. E, portanto, isso pode acontecer e é normal acontecer. Obrigado. Bom, e agora vamos... Obrigado, Luísa. Ao Luís Castro, que nos vai falar sobre o projeto Observar e Aprender. Eu vou pôr aqui... Não é este. Também o decor. É mais fácil. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Bom dia ou boa tarde a todos os participantes. Quer os que estão aqui na sala, quer os que estão à distância. É bom poder partilhar a sala com os colegas. Tivemos muito tempo, então não foi possível. Ainda não é completamente possível. Espero que em próximas edições possamos estar todos juntos. Mas é um gosto grande ter aqui já várias pessoas, muitas pessoas de várias proveniências nesta sala. E é com muito gosto que aqui estou para partilhar convosco um projeto que nos tem dado imenso gosto em organizar e dinamizar. E antes de começar, gostava de agradecer o convite da professora Luísa Rodrigues para estar aqui presente e a simpatia com que sou sempre recebido aqui no Núcleo Técnico de Setúbal e dar uma palavra de agradecimento ao professor Rodrigo Lourenço, também pelo convite e pela amabilidade com que nos recebe. Este é um projeto que já tem alguns anos, chama-se Observar e Aprender. Aparece aqui o meu nome, mas isto é uma equipa muito mais vasta. E é um projeto que tem uma característica muito importante. É um projeto que é partilhado. É um projeto de partilha e é partilhado. Quer na organização, quer na participação. Então, eu estou aqui a explicar, a partilhar convosco como é que funciona o projeto. Tem aqui o meu endereço de correio eletrónico. Estejam à vontade para fazer as perguntas que considerarem relevantes, mas, sobretudo, faço o desafio de olharem para o site do projeto e verem as pessoas que estão envolvidas das várias escolas, das várias unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. Bom, este é um projeto que tem como principal finalidade colocar colegas a partilhar a sua prática letiva e criar grupos de trabalho, chamemos de comunidades de partilha, em que grupos de 4 colegas observam as aulas dos seus colegas de quarteto e são observados também. E depois, na sequência dessa observação, há uma discussão sobre como é que as coisas correram e há uma troca, uma verdadeira partilha de experiências. Este é o grande objetivo, é partilhar as experiências pedagógicas, partilhar as práticas letivas e, ao mesmo tempo, permitir que colegas de várias escolas tenham possibilidade de conhecer os seus colegas de outras escolas, conhecer outras realidades, conhecer outras culturas, que de outra forma muito mais dificilmente conseguiriam fazer. E ficamos muito satisfeitos por verificar
que ao fim destas 14 edições, estamos na 15ª, tivemos já participantes de todas as unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. São 18 escolas. O projeto começou com uma ideia que foi partilhada por 4 escolas, embora na primeira edição tenham funcionado ou tenham estado inscritos colegas de muito mais escolas, mas a ideia foi lançada, ou a primeira edição foi lançada por um conjunto de 4 escolas que rapidamente se foram alargando também na organização, e hoje em dia, com níveis de participação diferentes, temos colegas de todas as unidades orgânicas que, num momento ou outro, já participaram no projeto. Vamos falar um bocadinho do enquadramento e objetivos. Enfim, eu penso que estou aqui com uma audiência privilegiada, e a nossa missão, enquanto docentes do ensino superior, é muito diversificada e tem um aspecto nobre que é o ensino. Mas também tem outras finalidades, investigação, transferência de tecnologia e gestão académica. Mas precisamente no ensino, que é uma das missões nobres do docente do ensino superior, é talvez aquela tarefa para a qual começamos a nossa vida profissional menos preparados. Por razões diferentes, exceções que é evidente, quem vem da área da ciência e educação está mais do que apetrechado para poder fazer carreira na docência universitária, mas para pessoas que vêm das outras áreas científicas chegam ao ensino superior e até há pouco tempo não tinham nenhuma formação específica e isso causava dificuldades que as pessoas a pouco e pouco iam tentando suprir, mas que havia ali claramente uma dificuldade inicial e tinha a ver com essa pouca formação em termos pedagógicos. E a formação tem muito a ver com a inovação também. Eu gosto muito deste slide, eu gosto muito desta imagem, não é original, porque é isto uma colega que apresentou uma vez. Isto era uma aula magistral, alguns na Idade Média, e curiosamente nós vivemos num período com um grande desenvolvimento tecnológico, mas se olharmos para aqui e se começarmos a pensar um bocadinho nas nossas aulas, a pergunta é, será que fazemos as coisas assim tão diferentes quanto isso? Na altura não se chegava à batalha naval, mas temos ali uns alunos atrás a falar uns com os outros animadamente, temos alguém que dorme à frente ou que está muito sonolento, e isto é uma aula da Idade Média. Hoje em dia não é assim, isto é uma caricatura, mas se calhar podemos fazer coisas com muita facilidade ou com alguma facilidade, tendo em conta tudo aquilo que já existe disponível hoje em dia, e isso será muito mais fácil se partilharmos aquilo que vamos fazer e se inovarmos na forma como nós partilhamos o nosso conhecimento com todos os nossos estudantes. E este é o desafio, é tentar sairmos um bocadinho da educação 1.0, fala-se da indústria 4.0, não sei onde é que estamos na educação, será 2.0, já não será 1.0, mas 4.0 ainda não é seguramente. E o desafio é como é que podemos assegurar essa formação pedagógica, como é que podemos inovar pedagogicamente. E aqui há uma série de ferramentas, uma série de recursos que podemos usar, desde a nossa experiência pessoal, que é bom, mas é sempre perigosa, porque todos nós temos a tendência a dizer no meu tempo era assim, isto vai funcionar de certeza absoluta, e às vezes não é tanto assim quanto isso. Temos internet, temos literatura disponível, temos imensos cursos de formação, o que é ótimo hoje em dia, mas temos um recurso, eu diria quase inesgotável, que é com muita pena que não usamos mais. Ou era importante usarmos mais, que são os nossos colegas, que já experimentaram, já fizeram, e porque é que nós não podemos usufruir dessa experiência? Porque é que nós não podemos partilhar com os nossos colegas, oferecendo aquilo que experimentamos, ou oferecendo aquilo que é a nossa prática, e recolhendo aquilo que é a experiência deles. E foi nesse contexto que surgiu o Observar e Aprender. Não é uma ideia original, era uma ideia que já havia noutros países, ou há muito tempo, que é a área das ciências de educação, sabe ou conhece perfeitamente isto, do Peer Observation. No Porto, na Faculdade de Engenharia e Faculdade de Psicologia, já há uns anos havia um projeto muito semelhante a este, ou pelo Observar e Aprender, que se tentou de par em par, que punha colegas de escolas diferentes a observar as aulas de forma cruzada, e nós achamos muito interessante, quando digo nós, houve um conjunto de pessoas do Conselho Pedagógico e Técnico que visitaram o Conselho Pedagógico da FEU e, com autorização e com todo o apoio, portamos esta ideia e facilmente conseguimos juntar vários colegas de outros conselhos pedagógicos e lançarmos o Observar e Aprender. O Observar e Aprender tem essa finalidade. Tem a finalidade de colocar colegas a partilhar a sua parte criativa, abrir a sua sala de aula,
receber feedback dos colegas, depois vão visitar os seus colegas e dar feedback. Tem uma vantagem, que é a partilha pedagógica, tem uma vantagem muito grande, que é ajuda à coesão interinstitucional dentro de uma universidade que tem 18 escolas, com realidades muito diversas e com vivências muito dispares. Como é que funciona o projeto? Bom, aqui o feedback é essencial, como em tudo na vida, em qualquer que seja a nossa profissão, o feedback que nos podem dar ajuda-nos a fazer melhor aquilo que é a nossa prática do dia-a-dia. Então o projeto funciona de forma muito simples. Em cada semestre, estamos na 15ª edição, no princípio de cada semestre, faz uma chamada à participação, convocando quem participou em semestres anteriores e enviando em abstrato para cada escola da Universidade de Lisboa. É um projeto voluntário, completamente voluntário. Ninguém, naturalmente, é obrigado a participar. E depois, tendo em conta as manifestações de vontade em participar, organizam-se equipas, quartetos, grupos de 4 pessoas, 4 colegas, que se procura que sejam de escolas diferentes e que tenham uma experiência de participação no projeto também diferenciada. Ou seja, misturar pessoas que já participaram em várias edições com colegas que acabam ou que se inscreveram pela primeira vez. E aqui é importante juntar pessoas de várias proveniências para não haver o risco de a página está a dizer não estou a ouvir a aula, estou a ouvir, se o colega não se engana e não diz que 2 mais 2 são igual a 5. Não é essa a ideia. A ideia é ver como é que o colega lida com os seus estudantes e como organizam o processo de ensino-aprendizagem. São organizados os quartetos, depois são feitas reuniões o mais informais possível, em que os colegas se conhecem e preparam um calendário de observações conjunto. Esse calendário é o mais flexível possível. Há uma regra básica que é cada colega observa 2 aulas e observar 2 vezes, é o mínimo para que o projeto seja minimamente gratificante e eficaz, mas há quartetos que ultrapassam muito estes mínimos e acabam por fazer muito mais observações, todos são observados, todos observam os colegas e vão mais além do que aquilo que é definido inicialmente. Depois há o período de observações, em que os colegas visitam as salas de outros colegas e há um aspecto essencial, há um momento essencial deste processo que é o feedback. Ou seja, no final das aulas, preferencialmente ou então no momento combinado a outra altura, é feita uma conversa entre quem observou e quem foi observado, tranquila, o mais tranquila possível, em que quem observou comenta ou sugere ou reflete em conjunto com o colega que foi observado a sua prática léxica. Este é basicamente a descrição do projeto. Em termos de tarefas, antes da observação da aula, geralmente o colega que é observado envia alguma informação que permita situar quem vai observar, qual é o tipo de aula, qual é a matéria, qual é o material que vai usar, como é que organiza a sua aula. Depois, durante a observação, quem observa preenche uma grelha e depois, no final, há a tal troca de impressões e o feedback. Há uma série de documentos de apoio e de material de apoio que é disponível ou que está disponível no site do projeto. E agora, olhando um bocadinho para estas últimas 15 edições com a atual, ficamos muito satisfeitos por verificar que tivemos já 236 pessoas, 236 colegas a participar, de todas as 18 unidades orgânicas da Universidade de Lisboa. É significativo, gostaríamos de ir mais longe, mas vão ver que tem sido possível manter um número constante de participantes ao longo do tempo, que isso é também importante, e estamos contentes com este número e ansiosos por podermos alargar um bocadinho mais este número de participantes. Em termos de distribuição de género, não está tão equilibrado quanto isso. Há mais participantes do género feminino do masculino, mas não é também uma diferença muito significativa. Destas 236 pessoas já houve 560 participações. Há pessoas que já participaram mais do que uma vez.
tivemos 122 colegas que participaram uma única vez, e depois temos, quase igualmente distribuído pelo remanescente, colegas que participaram 2, 3, e temos 44 colegas que participaram 4 ou mais vezes, como, por exemplo, a professora Ana Luísa Rodrigues, que já está naquela fatiazinha dos 44, que já é uma sénior do projeto, já participou muitas vezes. Temos um totalista, temos uma pessoa que participou nas 15 edições, merece um prémio, é um verdadeiro entusiasta, mas no nosso objetivo não é garantir que as pessoas participem em todas as edições, porque depois acaba por esgotar um pouco o interesse do projeto. Acho que com conta, peso e medida é a melhor estratégia para participarmos neste projeto. Em termos de tipo de aulas que são observadas, basicamente são observadas aulas teóricas e teórico-práticas, embora já se observem algumas aulas com prática laboratorial ou laboratórios, não nos últimos 2 anos, é claro. E temos a grande maioria, ou a grande fatia das aulas que são observadas são aulas do primeiro ciclo, embora haja alguma percentagem de aulas do segundo ciclo, 35%, e é marginal o número de aulas do terceiro ciclo que tem sido observado, embora existam algumas. Não disse há pouco, mas naqueles participantes temos tido o gosto de poder contar também com colegas do Brasil, que estando em Lisboa, em licença sabática ou a desenvolver estudo, acabam por participar também no projeto, porque estão a dar algumas aulas, nomeadamente no Instituto de Educação, e através dessa permanência em Portugal têm tido a hipótese de participar também no projeto. Este é o tal gráfico que mostra como é que varia ao longo do tempo o número de participantes. Temos andado a oscilar entre 30 e 40 participantes ao longo do tempo. Nas primeiras edições houve, naturalmente, uma maior curiosidade e tivemos, na primeira e na terceira edição, 60 participantes. Nunca mais conseguimos recuperar aquele número, mas tem sido possível manter uma constância em termos de número de participantes ao longo do tempo. Em termos de satisfação com o projeto, eu coloquei ali uma frase que alguém escreveu a algures, porque no final de cada edição é sempre feito um inquérito de satisfação. E além das perguntas que já vamos ver, há sempre espaço para cada docente poder colocar uma descrição daquilo que considerou mais positivo, aspectos a melhorar, e a caracterização aqui para ele significa o projeto. E aquela frase foi alguém que a escreveu, que nos pareceu muito interessante, que é: este projeto é um contributo para a construção de uma consciência coletiva da Universidade de Lisboa. E isto é muito significativo e é muito interessante. Este gráfico não tem agenda, mas é a resposta à pergunta: voltaria a participar no projeto Observar e Aprender? E 296 pessoas disseram que sim, 14 disseram que não. É claro que nem todos os participantes... Isto é as respostas a esse inquérito, que no final de cada semestre nem todos respondem, e é natural que quem participou já pela segunda e terceira vez tenha aqui 2 ou 3 respostas da mesma pessoa, porque aqui, como os inquéritos é anónimo, não conseguimos fazer essa distinção. Hoje temos o grau de satisfação dos participantes quanto à organização do projeto. Aqui há sempre pessoas que gostariam de ter tido mais e melhor, e temos de ter atenção nessas, não só essas posições, mas também nos comentários, mas ficamos muito satisfeitos por verificar que a grande maioria está satisfeita ou muito satisfeita, quer com a organização, quer com a informação disponibilizada no site e através de e-mails. Acerca do interesse do projeto, a grande maioria considera muito interessante ou muito satisfeito considera muito relevante o interesse do projeto. Diga. Só um comentário. Muito insatisfeito, parecem ser os mesmos. São. Eu tinha uma teoria que foi alguém que voltou a escala ao contrário. Assim que achei que um é o máximo. Mas não. Olhando para os comentários, percebe-se um bocadinho melhor. Não há comentários que justifiquem esta visão tão negativa do projeto. Por isso, pode haver alguma situação que seja um pouco essa. Quem participou pela primeira vez inverteu a escala. No entanto, aqui na participação é
perfeitamente perceptível a razão pela qual algumas pessoas podem ter ficado insatisfeitas. Porque a ideia do projeto é boa, até podem ter apoio. Agora, como funciona depende muito da dinâmica do quarteto. Se o quarteto funciona bem, e felizmente funciona bem quase sempre, ou na maior parte das vezes, no final a sensação é de muita satisfação em relação. É uma experiência gratificante. Se o quarteto não funciona bem, metade das pessoas acaba por não observar ou acaba por ficar aquela sensação de saber a pouco, havia umas expectativas iniciais que depois não foram cumpridas. E isso pode explicar algumas destas insatisfações, sobretudo em termos de participação no projeto. Mas, como digo, globalmente é o que nos interessa mais e é bom ver que tem sido muito, muito positiva essa percepção. Aqui não vou entrar, até porque estamos quase a chegar aos 5 minutos. As grelhas são uma forma de ficarmos com alguma informação quantitativa no final de cada edição. E, curiosamente, as próprias grelhas ajudam a quem vai observar a pensar um bocadinho na sua prática letiva. Já não foi nenhuma nem duas pessoas que me disseram, ao ler a grelha, pensei, será que eu próprio faço isto? Ou isto é importante na minha atividade? E a própria grelha ajuda a quem está a olhar para lá e a ver o que é que tem que preencher, depois a refletir um pouco sobre a sua prática letiva. Mas há 5 dimensões que são contabilizadas na grelha. Ela foi refeita, ou está a ser refeita este semestre, até porque nos últimos 3 semestres tivemos uma componente muito importante de ensinar à distância, que aqui não está ainda contemplado. E, portanto, há uma parte que tem a ver com a organização da aula. Não vale a pena entrar, mas posso deixar aqui, se estiverem interessados, olhem mais em detalhe. Mas tem a ver com a organização da aula. Depois existe um outro bloco que tem a ver com a exposição por parte do docente, que assumindo que estamos a falar numa aula mais teórica, mas ainda assim tem a ver com contacto visual, movimentação, utilização das ferramentas. Tem a ver com até uma componente prática aqui já mais orientado para as aulas práticas, em que aqui o incentivo à prática ou ao trabalho autónomo por parte dos estudantes, o espaço que é dado aos estudantes para poderem desenvolver ideias próprias ou para desenvolverem, questionarem, colocarem questões e desenvolverem trabalho, mesmo que ele não seja orientado. Depois tem uma outra dimensão que se relaciona com a prima turma, e depois tem outra que tem a ver com o conteúdo da própria. Isto permite-nos ter uma visão global, mas eu diria que isto é o aspecto menos importante do projeto. O que é importante é as pessoas partilharem, conhecerem-se, verem o que é feito. Faço uma parte de um colega meu que dizia que foi interessantíssimo e vou deixar de fazer uma coisa que sempre fiz em toda a vida, porque vi feito com um colega meu e achei horrível. Então o que é que era? Esse colega pegava no ponteiro, punha o ponteiro às costas e punha-se assim todas as vezes no ponteiro. Eu sempre fiz isso, achei o máximo. Até que vi alguém fazer e disse, não vou fazer porque é um aspecto horroroso. Isso é o que é importante, isto é também uma caricatura, isto é o mais importante deste projeto, é nós percebemos muitas coisas daquilo que funciona e não funciona. Isto é apenas uma parte formal, uma quantificação que não é o mais relevante, seguramente. Depois recolhemos nessa enquete de satisfação uma série de testemunhos, também não vos vou amassar a ver que os testemunhos não vale a pena de todo. Só para chamar a atenção que mantivemos, à exceção do primeiro semestre, ou seja, o segundo semestre do NET 19-20, em que foi uma confusão muito grande, e não houve mesmo forma de lançarmos o projeto, nem fazia muito sentido, estávamos toda a gente muito confusa. A partir à exceção desse semestre, mesmo tendo as aulas quase integralmente à distância, consideramos interessante, até muito interessante, poder fazer ou lançar uma edição do projeto em que as pessoas pudessem também partilhar essa prática letiva à distância. E foi com sucesso, e isso é referido em alguns destes comentários que são mais recentes. Mas, como digo, a principal vantagem, são 2 vantagens deste projeto, volto a dizer, só para resumir, é o mais informal possível. Não tem dono, entre aspas, é de todos os docentes, de quem quiser participar. Não tem recursos financeiros envolvidos, porque basta apenas a nossa boa vontade. E as 2 grandes mais-valias são uma parte de formação e inovação pedagógica
é sempre bom nós vermos aquilo que os nossos colegas fazem. E, acima de tudo, igualmente importante, é o conhecimento que eu tenho dos meus colegas de unidades orgânicas diferentes, realidades diferentes, colegas de engenharia que vão às aulas de letras, pessoal de letras que vem à medicina, pessoal de medicina que vai à motricidade humana, e isso é uma riqueza enorme. E, curiosamente, muitas das práticas letivas em áreas muito diferentes podem ser adaptadas ou podem ser utilizadas na nossa prática letiva, e isso também é muito curioso chegar à conclusão. Basicamente é isto que eu gostava de partilhar convosco. Estou naturalmente à disposição para perguntas e só não vos convido para participar no Observar e Aprender, porque eu não disse isso, mas agora acrescento. Há um projeto deste na Universidade do Porto, nós temos na Universidade de Lisboa, há um projeto na Universidade Nova, muito semelhante. Sei que a Universidade do Minho também, peço desculpa, também tem um projeto idêntico, e já várias vezes me perguntaram a nós, quem está a lidar, por que não fazer um projeto deste entre escolas? Eu acho que é, ou entre a universidade, eu acho que é uma boa pergunta, mas aí depois pode não ser tão fácil de implementar, porque tem a ver com alguma delicadeza institucional, porque enquanto não tem problema nenhum dentro de uma universidade ou dentro de um politécnico, a escola A vai visitar a escola B e há uma facilidade de movimentação. Um docente da Universidade A ir assistir a aulas da Universidade B não quer dizer que não possa. Eu acho que cada vez mais temos que trabalhar em conjunto, quebrando barreiras entre instituições diferentes, mas se calhar neste instante não estamos em condições de o poder fazer. E essa é a razão para aparentemente estar compartimentado. Agora, esta visão de partilha e esta visão de aproximar as pessoas é válida também entre instituições de ensino superior. Não é? Claro. E se calhar isso é uma coisa do futuro que pode ser pensada em. E até que a Forges pode pensar nisso, porque pode não ser só entre instituições do mesmo país, claro. Pode ser instituições de vários países e pode ser até interessante também se pensar nisso. Claro. Mas vamos então, Carlos, muito obrigado. Confesso que na primeira vez que a Ana Luísa nos enviou esta proposta, eu e a Ana dissemos assim, nós queremos cá. Eu quero assistir a isto, quero saber como é que isto funciona. Portanto, muito bem. Não sei se alguém gostasse de colocar alguma questão. Eu gostava de colocar uma questão. Agradecer a clareza, tentar aqui perceber se o feedback depois que os colegas recebem, e às vezes, e eu percebo, e eu sou da área da educação, e portanto nós temos alguma prática de observação, eu diria alguma, porque nem sempre é fácil entrar na sala, e normalmente nós fechamos entre quatro paredes, e portanto observar um espaço que não é o nosso. Qual é o feedback em termos de mudança de prática das suas próprias práticas? Ou seja, qual é a influência que o outro ter observado e se conseguem depois, a longo prazo, perceber se houve ou não mudanças, ou se isso tem mais a ver com uma concepção e com uma consciência de que algumas coisas eu faço de maneira diferente. Não sei se é bem, se é mal, mas fazemos de maneira diferente. Essa pergunta é excelente por duas razões. Por um lado, a questão do feedback é muito importante. E uma das dificuldades que temos sentido associada a este projeto é o feedback, ou como dar feedback, ou como pode ser efetivo ou não o feedback. E sentimos isso logo nas primeiras 2, 3 edições, e até já fizemos por 1 ou 2 vezes sessões de preparação de como dar feedback. Parece-nos essencial, porque muitas vezes ficava também essa sensação, agora a aula terminou, e depois havia algumas conversas, e quem tinha sido observado tinha a expectativa de poder ter um feedback mais específico sobre vários pontos, ficava de alguma forma decepcionado, porque o feedback que recebia era incompleto. E essa é uma preocupação. Não digo que esteja resolvida, penso que não, mas esse é um desafio grande, que é sermos eficazes quando vamos observar e ajudarmos realmente o nosso colega dando um feedback. Eu dou um exemplo, uma vez fui observar uma aula num outro contexto, de um amigo meu, e ao meu lado uma pessoa que sabe fazer observações análises e faz feedback. E no final da aula eu olhei, eu tinha 2 linhas escritas. Este meu colega é um docente excelente do técnico, aliás até ganhou um prémio como docente excelente. E portanto eu não conseguia escrever mais do que 2 linhas, não conseguia dizer. Quando olhei para o lado para a pessoa que estava lá, tinha uma página inteira de observações para fazer. E eram observações pertinentes, não eram? Ou seja, dar um feedback eficaz é
muito importante e é preciso preparação para o saber fazer. E essa é uma peça que é importante no projeto. A outra é algo que não fazemos e que se calhar podia fazer sentido fazermos, mas não temos essa preparação, que é perceber, ao fim de algumas 3, 4 participações, o que é que o projeto trouxe na prática coletiva de cada um. Quais são os aspectos que as pessoas sentiram no dia que não fizemos, até porque estamos aqui. Que o projeto seja o mais informal possível, o mais descentralizado possível. É gerido pelos pedagógicos, é isso? Começou pelos pedagógicos, depois algumas pessoas que estavam envolvidas a ser um dos pedagógicos e continuaram a dinamizar sempre o conhecimento dos pedagógicos para várias escolas, e tem tido o apoio da equipa reitoral também. Quer dizer, estamos aqui, estou a falar da Universidade de Lisboa, sempre foi apoiado pela Universidade de Lisboa, como o projeto de Par em Par, embora tenha começado no Porto, embora tenha começado na FEUP e na Faculdade de Psicologia, é acarinhado e é enquadrado pela Universidade do Porto. Né? A ideia é essa, embora as pessoas que estão no terreno sejam pessoas que na altura lançaram, outras vieram, e tentamos fazer isto o mais a nível de voluntariado possível, porque não muito institucionalizado para que as pessoas se sintam à vontade para participar. Obrigada. Temos ainda mais uma questãozinha. Boa tarde, quase boa noite. É só um comentário que eu anotei algumas coisinhas aqui. Eu anotei basicamente 2 palavras, que são generosidade e humildade. Eu anotei aqui, principalmente nessa época de pandemia, que o professor deixa de ter tanto protagonismo, né? Ele divide esse protagonismo com o aluno, até em relação à tecnologia. Quem aqui não teve um aluno que orientou, professora, se clicar ali, se clicar aqui, pelo menos tivemos isso no Brasil. Então, esse aspecto de generosidade de um colega dividir, e antes da generosidade, a humildade de abrir sua sala, que era um espaço de domínio do professor. Então, eu acho que ele tem que se despir muito dessa grandeza para poder compartilhar. E eu, não é porque estou na frente dela, e literalmente aqui na frente, eu estou vivendo isso na pele, porque eu estou no pós-doutoramento lá na Universidade de Lisboa e tenho acesso às aulas da minha querida colega aqui, e tem sido uma troca, né? Eu acho que não é exatamente isso, mas é muito assim, ela abrir a sala de aula para mim, e eu acho isso um exemplo de generosidade, de você partilhar, e de humildade, que eu acho que o professor precisou ter, principalmente agora, nessa época de pandemia, que uniu e uniformizou a todos, né? Sem dúvida. A quem eu agradeço aqui de público. Aquilo que nos deixou muito contentes desde a primeira hora foi o número de colegas que aderiram. Quando foi feita a primeira edição, não sabíamos se o Porto era bem sucedido o projeto, mas aqui não fazíamos ideia. E a primeira edição, até hoje, foi a que teve mais participantes. Mas nós sempre temos a hipótese, temos feito esta reflexão. Nós, como professores, na nossa componente de investigação, abrimos as nossas portas do laboratório, quando vamos a um congresso, vamos partilhar aquilo que fazemos. E pedimos aos nossos colegas, digam-nos lá o que é que aqui está bem feito e o que é que está mal feito. Porque é que no ensino não fazemos a mesma coisa? É outra faceta da nossa profissão. Portanto, só temos a ganhar, quer do ponto de vista científico, em expormos aquilo que estamos a fazer e receber o input dos colegas, como na nossa prática coletiva. Não tem problema nenhum que alguém me diga, se fizeres isso, ficava melhor. Só tenho a agradecer, porque consigo fazer, se calhar com menos esforço, melhor do que aquilo que estou a fazer. E temos que ter esse receio. E essa mensagem que eu também costumo dar aos nossos colegas é: abra um pouco, não tem problema nenhum. É verdadeira partilha, né? É verdadeira. Luís, muito obrigado. Nada. E aqui do gostaria. Ok, desculpa. Agora. Felicitar pela... Vou entrar no vosso tempo. Nós depois podemos ajustar. Não, queria felicitar também pela apresentação e parece-me também ser um projeto muito interessante, e já percebi que aqui o foco também é o facto de ele ser tão informal para promover também a melhor adesão entre os professores. No entanto, ia recuperar aquela primeira frase que nos diapositivos iniciais colocou em termos de quase a cultura ou a identidade da Universidade de Lisboa, e também temos tido aqui algumas discussões, algumas conversas nesse sentido, de tentar pensar como é que é caracterizado, como é que se pode caracterizar o professor da Universidade de Lisboa.
como é que aqui, neste caso nós aqui, como é que é caracterizado o professor, que tipo de ensino é que nós queremos? Ou até aqueles colegas que vêm para a carreira, não é? Como é que nós podemos facilitar essa integração que fomos nós todos descobrindo, errando, experimentando, melhorando, a ser professor quando não somos na área das ciências de educação? Já percebi que, embora não seja esse âmbito, não sei se tem alguma reflexão ou perspectiva futura relativamente a esse aspecto. Em relação àquilo que é a integração dos docentes, há algumas escolas, e provavelmente a universidade também fará essa reflexão, faz sentido promover alguma formação inicial, não tanto só na parte pedagógica, mas em termos de desenvolvimento de carreira. Nós chegamos, já com alguns anos de investigação, mas há muitas coisas, há muitos aspectos que faz sentido que alguém nos obrigue a refletir sobre a nossa carreira nas várias componentes, quer do ponto de vista pedagógico, quer do ponto de vista científico, quer do ponto de vista de transferência de tecnologia, quer do ponto de vista de toda a panóplia de ações de meios de ação no centro universitário. Faz sentido que à chegada haja um momento de reflexão e nos ajude a apontar tudo. Quando falava aqui da diversidade, eu acho que todos nós somos diferentes, e seguramente um professor técnico, um professor da Faculdade de Belas Artes, um professor de Letras, tem características diferentes, e ainda bem que são diferentes, que não somos todos iguais. E acho que a riqueza da universidade é precisamente sermos todos diferentes. Agora, sendo todos diferentes, faz toda a diferença eu conhecer as diferenças e poder apreciar as diferenças. E ter um projeto que permita que alguém que nunca saiu dos muros do técnico vá visitar colegas de letras, ou vá visitar colegas do Instituto de Educação, ou vá visitar Belas Artes, eu sei que são pessoas que têm uma forma diferente de estar, de pensar, de agir, mas o facto de eu conhecer e perceber o quão positivo é o trabalho que fazem, eu acho que é muito enriquecedor e todos têm a ganhar. Em termos de universidade e em termos de coesão. Não é? Portanto, quando eu agora, ou quando qualquer um destes nossos colegas fala da Universidade de Lisboa, tem uma perspectiva completamente diferente, porque não olha só para a sua escola. Olha para a integração da própria universidade, não é? Porque é algo que é... E tem ideia do tipo de trabalho que é feito e a qualidade do trabalho que é feito noutros sítios, não é só os sítios. Eu acho que isso é muito... Ok. Obrigado. Peço desculpas. Não, foi. Ficávamos aqui. Obrigado. Bom, então, e agora vamos terminar com a Ana Lúcia e a Ana Luísa, que neste momento estão envolvidas, diria que no nosso maior desafio aqui do técnico de Setúbal, que é um pouco do início do que o Nuno falou do projeto dela, é aqui uma questão cultural que nós temos. Agora estou aqui a ouvir-me em eco, que é interessante. E vou só aqui para tirar. Tem a ver com o projeto Eudras. O projeto Eudras é um projeto no qual o técnico participa, que é um consórcio internacional do âmbito das universidades europeias, em que colaboramos com mais 6 instituições de ensino superior e que temos o desafio, entre várias áreas, desde a investigação à parte do empreendedorismo, mas temos o desafio da componente pedagógica, que é incorporar nas nossas formações um pouco aquilo que o Nuno falou numa perspectiva diferente, mas numa perspectiva do iLiving Lab, incorporar isto como sendo uma prática normal das nossas formações todo o processo de inovação, de criação, de solução de problemas. Portanto, Ana Lúcia e Ana Ramos, obrigado também. Rodrigo, posso fazer só um pedido? Sim. Vocês conseguem partilhar os slides através do Zoom? Por quem está em casa? Sim, vou partilhar. Para ver os slides é mais fácil pelo Zoom. Vou partilhar agora. Obrigada. Já está. Obrigado, Luísa. Ok. Obrigado. Então, boa tarde a todas as colegas e a todos os colegas. Agradecemos muito esta oportunidade de vir aqui apresentar o trabalho que estamos agora a desenvolver. Eu venho da área da educação, da Escola de Educação, a Ana Lúcia vem da área da enfermagem, mas aqui estamos como Teacher Innovators no projeto Eudras e estamos
com um trabalho de orquestração com outros T-shirt de outras 6 instituições parceiras deste projeto, a tentar trabalhar com os nossos Educational Entrepreneurs, que são os facilitadores, e a pôr em prática os iLiving Labs do projeto Elders. Eu vou começar por dar continuidade ao que o Rodrigo começou a apresentar e por apresentar o projeto Elders, e depois a minha colega Ana Lúcia vai apresentar em concreto os iLiving Labs. Então, o que é isto da Elders, o que é este projeto? Foi um projeto que começou entre 6 entidades parceiras, entre 6 instituições de ensino superior, a 1 de outubro de 2020, e provavelmente tem prevista a sua conclusão a 30 de setembro. É um projeto que é financiado pelo Erasmus+, pela Comissão Europeia, e além destas 6 instituições de ensino superior, conta com 9 entidades parceiras. Eu não vou falar só de empresas, mas é um pouco como o demo, são empresas e outras entidades, mas este tipo de consórcios pode vir a alargar-se ao longo do projeto e vai envolver um total de cerca de 55.700 estudantes, 7.600 funcionários, professores, administrativos, investigadores, e um total de 43 faculdades ou departamentos. E o Elders, este nome, consiste numa aliança, uma rede de instituições de ensino superior que se pretende constituir como uma única universidade, vermos como uma única universidade, a Universidade Elders, que é europeia, empreendedora e comprometida, e deve ser um motor ou alavanca para regiões inteligentes e sustentáveis. Então, o 3 vai dar conta do europeu empreendedor e engajado. Agora aqui estamos num aspecto de variação lexical no âmbito do português a nível interplanetário. Dava mais jeito de falar português do Brasil, neste caso, para bater certo, e depois os 2 S dão conta de smart e sustentáveis, regiões inteligentes e sustentáveis na Europa. E o que é que une estas 6 instituições de ensino superior? O que é que têm em comum? Não são instituições de grandes metrópoles, não são grandes universidades, são instituições de ensino superior que, apesar da diversidade geográfica e económica e cultural, têm em comum aspectos que são desafios semelhantes. Por exemplo, desafios ao nível das distâncias sociais, e podemos pensar que todos nós, neste momento, lidamos com aspectos como as necessidades emergentes de inclusão social, a inclusão ao nível dos fluxos migratórios, distâncias físicas, podemos pensar nas diferenças que persistem ao nível da mobilidade entre grandes metrópoles e zonas mais rurais, nas distâncias tecnológicas, porque ainda precisamos de ter por exemplo, ao nível da formação e da diminuição do fosso tecnológico, ainda há diferenças entre regiões mais urbanas e regiões mais rurais, e todos nós continuamos a precisar de trabalhar e incluir a formação em literacia digital e em literacia de informação a todos os níveis, quer na formação de docentes, quer na formação de todos os nossos estudantes, são future skills, e também, em geral, todas estas 6 instituições lidam com os mesmos tipos de distâncias estruturais, porque estão em regiões, de certa forma, e têm dimensões, de certa forma, semelhantes. O Elders vai então integrar a St. Polten University, que é uma das universidades de Applied Sciences, e é quem está a coordenar todo o projeto. Incluímos a nós, Instituto Politécnico de Setúbal, a MATE, que é a Universidade de Agricultura e de Life Sciences,
O coordenador do Work Package em que nós estamos a trabalhar, que é o Work Package de Learners and Educators, UC de Leuven Limburg, que é também uma grande universidade de ciências aplicadas, a Universidade Politécnica de Timișoara da Roménia e os nossos parceiros da Universidade de Ciências Aplicadas da Letónia. E todos nós nos juntamos em torno de uma aliança que tem 4 missões que estão interrelacionadas. E são estas missões: uma educação que se foca em desafios societais, em desafios que olham para as suas regiões, na transferência de conhecimentos que é aberta e comprometida com os desafios das regiões e também com o desafio, com a missão da universidade, uma inovação que é orientada por princípios humanistas, e aqui eu vou mesmo esclarecer, e não economicistas, apesar da palavra entrepreneur na tradução para o português ter este risco e eu ter de estar sempre a tentar explicitar que não estamos só a falar de empresas e o fim não é servir um futuro funcionalista de uma sociedade capitalista, desculpem expressar-me assim. Uma inovação com estas características responde também a um princípio de investigação que se orienta para uma missão da universidade, não só na sua dimensão formativa, mas muito ligada à função de intervenção social e dos desafios, das dificuldades de cada região. Especificamente, quanto ao processo de ensino-aprendizagem, que é o que nós trabalhamos neste Work Package, a missão da ILDRES procura promover a mudança, uma mudança que se pretende sair de um modelo mais centrado no ensino para um modelo pedagógico mais focado nas aprendizagens, de professores que sabem tudo para facilitadores competentes e experientes, que têm um perfil autónomo, com iniciativa, que são capazes de inovar, e este conceito de inovação que todos nós aqui à vontade usamos. Há pouco tempo tivemos que discutir muito com alguns colegas, porque é um conceito que nos faz pensar, mas de facto, como hoje já vimos, ainda há muito por inovar na pedagogia do ensino superior, com este tal perfil T dos T-shirt, que são capazes de ver transversalmente e pensar na necessidade de desenvolver competências transversais, de uma educação em massa para a capacidade de delinear percursos de aprendizagem mais individualizados e flexíveis e que respondam aos perfis dos nossos estudantes, de aulas expositivas tradicionais para inovação pedagógica, com flipped classroom, com trabalho a partir de gamificação, com trabalho baseado em projeto, com trabalhos a partir de estudos de caso, com design thinking, de uma educação que é exclusivamente teórica, que de facto é a nossa matriz e tem de continuar a ser a nossa matriz sólida, a nossa formação científica, mas a forma de a transmitirmos, se calhar, tem de se adaptar às gerações do futuro, agora à geração Z e aos millennials, mas futuramente a outras formas que nós nem sequer imaginamos, de um currículo rígido, e este está a ser o nosso grande desafio, a mudança de um currículo muito pouco flexível ainda no ensino superior, para a capacidade de termos uma formação que possa ser mais modular e enfim, pôr Bolonha em prática a curto prazo e muito rapidamente sair das torres de marfim académicas para pormos em funcionamento ecossistemas mais abertos à inovação e estarmos ao serviço então da sociedade. E o foco desta missão são o que neste projeto se entendem ser os future skills, que aqui estamos a traduzir como competências do futuro e que depois mais adiante a Lúcia vai explicar. O projeto tem 6 work
Work Package. Nós estamos a funcionar com o Work Package 3, mas como o Rodrigo há pouco já disse, há um que é só dedicado à parte de administração geral e coordenação do projeto. O Work Package 2 tem por tema e trabalha o conceito da Universidade do Futuro, o que é que nós pensamos que possa vir a ser, como a vamos preparar. O Work Package 4 é o Work Package de investigação, que tem muitos aspectos em comum com os nossos. O Work Package 5 é o trabalho com o tema de inovação e empreendedorismo, e depois o Work Package 6 vai dedicar-se à parte da disseminação e sustentabilidade do processo. Portanto, o que é que daqui, quando terminar esta parte, outros fica desta rede e vai permanecer. E nós, aqui especificamente, entre as várias funções do Work Package 3, vamos apresentar os iLiving Labs. Obrigada, Ana. Isto de falar aqui em último, e depois das duas apresentações também acaba por ser um bocadinho mais facilitador, porque vocês vão ver que existem aqui alguns aspectos que se relacionam com cada uma das apresentações. Com a primeira, com o demo, porque ter visto aqui uma metodologia muito semelhante, e também com a segunda, com o observar e aprender em termos de projeto, também visa aqui a melhoria da prática pedagógica e responder aqui às necessidades educativas e necessidades dos estudantes, e esse é o nosso objetivo também enquanto professores do ensino superior. Então, face àquilo que a minha colega Ana Costa referiu da missão da EUDRES, como é que nós conseguimos operacionalizar então, desde já, nos cursos daqui das regiões parceiras? A nossa operacionalização, e foi escolha de quem também conceptualizou o projeto, vai ao encontro dos iLiving Labs. De facto, o iLiving Labs são mais laboratórios vivos, e se calhar cada uma destas experiências que foram aqui apresentadas também acabam por ser laboratórios vivos, em que há aqui realmente uma exploração, uma experimentação e uma avaliação dos resultados constante, e que visa, obviamente, o desenvolvimento de quem está envolvido. Aqui qual é que é a mais-valia? Este I de inovador, intercultural, internacional, interdisciplinar, intersetorial, inclusive intenso, posso garantir que acho que está a cumprir estes Is todos, e muito centrado também na pessoa e nesta parte da cocriação que o colega Nuno Pina também falou a nível do demo. Ou seja, com este desafio daqueles pontos de missão da EUDRES, e depois com este desafio de conseguir montar estes iLiving Labs, como é que nós os trabalhamos? Já ouvimos aqui a Ana Costa falar de algum interveniente, falta-me referir também que o Rodrigo e a Ana também fazem parte deste Work Package 3, são os coordenadores internos, aliás, deste o Work Package 3, e que tem vários intervenientes. De facto, além dos coordenadores do projeto, tem estas pessoas que são os tais T-shape, como a Ana referiu em termos do perfil T, e tem os professores, os facilitadores, que aqui neste projeto se designam de Educational Entrepreneurs, que nós designamos DE, porque esta palavra acaba por ser assim difícil de estar sempre a referir. E tem também na equipa, portanto a equipa, este projeto, esta Work Package chama-se Aprendentes, por causa disso, porque considera que todos nós somos aprendentes, estamos de alguma forma todos nós a aprender também com esta iniciativa. Portanto, tem também os estudantes que estão integrados neste iLiving Lab e os stakeholders externos, também consideramos como stakeholders todas as pessoas envolvidas. Em termos de função, o stakeholder externo traz os desafios ou as questões ou algumas preocupações da vida real, e estes stakeholders externos são parceiros das regiões que participam no projeto. Temos estudantes que, em conjunto, co-criam e promovem aqui algum trabalho na procura de alguma solução, em conjunto também com os outros elementos, e temos os professores, que são os facilitadores, que procuram, como o nome também assim o indica, a facilitação deste processo e também com eles também desenvolver. Este projeto, como o Rodrigo também referiu há pouco, tem o objetivo de ser integrado a nível do plano de estudos. E este é um desafio
diria eu, gigante e um desafio complexo a nível deste tipo de projeto. Por aquilo que a colega Ana Costa também já referiu, em relação a que há flexibilidade ou a inexistência muitas vezes desta flexibilidade a nível dos planos de estudo, mas também de tentar fazer esta análise de que como é que nós podemos, que competências é que, para além daquelas que são as competências profissionais e científicas do plano de estudos, pode ser útil para os nossos estudantes poderem ser desafiados para os desafios do futuro, como, por exemplo, acabámos de ver isso muito bem aqui nesta situação pandémica, em que todos nós fomos desafiados também a pensar um bocadinho fora daquilo que é o habitual. Então, foram estas future skills que nortearam este nosso projeto. No fundo, as future skills, o que se pretende, estas competências futuras, são poder trabalhar com o estudante destas competências que poderão facilitar em decisões futuras, dando estratégias, recursos capazes de poderem também desenvolver esta curiosidade, imaginação, resiliência, autoconfiança, a capacidade de resolver problemas, de procurar soluções, que se nós pensarmos, não interessa se é da educação, da saúde, da engenharia ou de outra área, que são transversais a todas as áreas científicas. Portanto, são estas future skills que guiam também este projeto a nível pedagógico. As future skills que são consideradas neste projeto têm por base este autor, o Ehlers, e que são aquelas que ali estão e que eu vou mostrar no diapositivo seguinte, que acaba por ser mais fácil, está bom para trás, que são estas future skills que vão desde o design thinking, a inovação, a comunicação, a cooperação, a autodeterminação, o futuro, a autoeficácia, a autocompetência, a iniciativa e desempenho, reflexiva, a parte da ambiguidade e a parte... Vou começar aqui por já estou aqui neste diapositivo, vou começar aqui por este diapositivo. Como é que nós, com base nesta missão, de combate neste conceito dos iLiving Labs, como é que foi trabalhado, como é que está a ser trabalhado isto a nível das instituições? Então, o que aconteceu foi que cada instituição nomeou ou designou ou envolveu, para além dos t-shirts, os tais facilitadores, 3 Education Entrepreneurs por instituição, e eles próprios tiveram também uma formação específica, não é? Porque aqui, objetivamente, e acho que isso já foi falado também aqui com o colega Luís, que é, quer dizer, quando nós, e pelo colega Nuno também, que é o facto de estarmos a querer caminhar e desenvolver e fazer algo diferente, mas não nos sentimos absolutamente seguros de estar a fazer algo diferente. Então, houve aqui a necessidade destes facilitadores, destes Education Entrepreneurs, terem um treino intensivo, em que haviam aulas síncronas, aulas assíncronas, outras atividades com meio de jogos, até para a descoberta dos pares, e houve aqui 6 módulos a nível do treino. A nível do próprio conceito, porque a nível da literatura existem já alguma literatura relativamente ao conceito da iLiving Lab, mas como devem calcular em termos do iLiving Lab, em termos de outras designações que agora também existem, nós lemos e depois não é exatamente igual àquilo que é preconizado aqui a nível do projeto. Portanto, houve aqui a necessidade de haver aqui algum consenso relativamente ao que se pretendia neste projeto com o iLiving Lab. Também parte da inclusão e consciência multicultural, até porque são parceiros, como a Ana Costa referiu, de regiões diferentes, com culturas diferentes e que iam trabalhar em conjunto. A parte do design thinking, a parte das competências futuras, como já referi, das competências digitais e também o feedback e a avaliação, como também desde já também já foi referido como ser aqui, como é aqui uma etapa importante. Tendo os professores tido aquele treino, os professores o que fizeram foi criou-se grupo destas 6 regiões, em que criaram-se pares entre os professores e que o requisito era serem de regiões diferentes, portanto era um grupo internacional, e eles próprios foram, ao longo destas sessões síncronas e assíncronas, e com as outras atividades, criando o seu próprio iLiving Lab, também valorizando a diversidade
de cada par que era assim constituído, atendendo a que o foco da EUDRES tem 3 objetivos principais, ou 3 áreas temáticas principais. A economia circular, o contributo humano para a inteligência artificial e o bem-estar e o envelhecimento. Portanto, formaram-se grupos com estes 3 tópicos, mas o que iria ser desenvolvido dentro destes 3 tópicos caberia aos Education Entrepreneurs desenvolver e dinamizar. E depois o que fizemos foi apresentar a todos os conselhos técnico-científicos aqui do IPS e, obviamente, nas outras instituições também fizeram o mesmo, um plano de estudo para que este projeto pudesse ser, de alguma forma, acreditado nos planos de estudos atuais, ou se não fosse acreditado nos planos de estudo atuais, pelo menos haver aqui a possibilidade de haver aqui um suplemento ao diploma. É um curso com 6 ECTS, aberto a estudantes de todos os anos, independentemente aberto a estudantes de todos os cursos. Houve aqui um requisito que foi considerar os estudantes a partir do 2º ano, atendendo a esta transição entre o ensino secundário e o ensino superior, e aqui há alguma base que nós consideramos importante que os estudantes tenham para se envolver nestes projetos diferentes e, habitualmente, o que está preconizado é que seja, nós fomos 6 países com fusos horários diferentes, né? E aqui também já falámos sobre os diferentes tempos, arranjar aqui um tempo que seja fora do tempo letivo para proporcionar aqui aos estudantes uma melhor adesão. No início de cada iLiving Lab, os estudantes selecionam 2 a 3 features skills que queiram desenvolver e temos uma matriz das competências que nos indicam qual é que é o nível em que ele está e para onde é que ele quer progredir. E com base nestes desafios, na metodologia de Design Thinking, no feedback constante, no ciclo reflexivo de Gibbs e em alguns trabalhos que vão sendo feitos ao longo do iLiving Lab, como o diário de bordo, os relatórios, o portfólio e apresentações, os estudantes vão tendo aqui ou a equipa, diria, não são só os estudantes, vão tendo aqui uma série de atividades que vão promover aqui também o desenvolvimento destas future skills e haver aqui este feedback constante ao estudante, até porque os grupos dos iLiving Labs são formados apenas por 6 estudantes, 5 estudantes, 7 estudantes, e portanto também permite ao professor ter esta relação um bocadinho mais próxima. Se calhar aqui, como o meu colega Nuno Pina também esteve ali a falar sobre metodologia de Design Thinking, só para dizer que também este projeto visa a parte da cocriação e aqui a metodologia de Design Thinking e através dela nós conseguimos desenvolver determinadas competências também nos estudantes, nos professores e nos stakeholders, tendo aqui uma metodologia que também já foi apresentada pelo colega Nuno Pina, e se calhar não vou passar aqui esta fase, o Rodrigo já me disse que temos 5 minutos. Como é que nós estamos agora? Gostaríamos muito de mostrar resultados, mas ainda não temos resultados, só temos resultados aqui da Conceição, até agora as coisas estão a correr bem, mas dizer só que neste momento temos 12 iLiving Labs já iniciados, iniciaram 8 de novembro, vão até dia 17 de dezembro, são 6 semanas, nestas áreas da EUDRES, como vos disse, e temos os 6 países, 12 stakeholders, 36 facilitadores, os 14 t-shirt, 99 estudantes e 8 coordenadores. Portanto, é aqui uma equipa grande que está a desenvolver aqui estes iLiving Labs e espero que, se calhar, para a próxima edição das votos já podemos mostrar aqui os resultados, porque também nós, como este é um projeto que vamos construindo, também nós estamos ansiosos por poder aqui perceber se aquilo que foi perspectivado vai ao encontro daquilo que está a ser feito e também numa procura de melhoria sempre contínua e dar uma melhor resposta, quer à sociedade, quer aqui ao nosso ensino, quer como estudantes, quer como professores. Obrigada. Obrigado. Temos os nossos contatos, se quiserem. Elas são a nossa marca ANAS. Internacionalmente são conhecidas como as ANAS, porque é mais
a Ana Lúcia e a Ana. A2. A2. Esta semana está a A2. Bom, obrigado. AL2. Nós somos duas. Obrigado aos resistentes que estão lá em casa, ou em casa ou não, ou estão online ainda a assistir. Ainda temos pessoas resistentes a assistir, tem sido uma longa jornada, mas muito intensa. E muito proveitosa. Não só no próximo ano não, podes citar assim. Não só no próximo ano da conferência. Não te esqueças que agora temos um ano da Academia Forges. Pronto, sabe, não, Margarida? Já estou aqui eu. Bom, alguma questão que queiram colocar? Isto é dos nossos maiores desafios e nossas maiores. Não sei, depois ver se por acaso há alguma questão. Não. Tenho uma dúvida, eu penso que sim, mas as equipas que estão a formar têm alunos dos seus parceiros, não é? Aqui, depois, entretanto, esqueci-me aqui também de referir essa parte, sim. Tanto a equipa de facilitadores é internacional, como a equipa de estudantes, o que se fez foi, ao portar os estudantes e ao formar as equipas, que elas sejam dos 6 parceiros e de áreas diferentes. Portanto, foi esse aqui o objetivo e é dessa forma que elas estão formadas. Mas cada equipa tem dentro dos 6 parceiros? Dos 6 parceiros, sim. Eventualmente aqui, como houve aqui um recrutamento de estudantes, ou seja, idealmente seriam com os 6 parceiros. O garantir que estas 12 equipas estejam com os 6 parceiros, neste momento aqui é difícil, mas quando elas foram formadas, esse foi mesmo o requisito. Inicialmente, a ideia seria que cada instituição parceira tivesse um estudante seu em cada Living Lab e daí podemos fazer este circuito dos 6 estudantes por Living Lab. E foi isso que tentámos, mas tal como é novo para nós, também é novo para os estudantes. Portanto, também temos aqui ainda hoje de manhã falava um bocadinho sobre isto, uma atividade importante como poder cativar também os estudantes, porque o próprio estudante também tem um bocadinho, sentimos que ele também tem um pouco de receio de fugir àquilo que é o seu currículo comum, não é? E ver desde já as mais-valias que pode ter com essas atividades extra, que neste caso até não é uma atividade extra, mas que pode ser integrada no seu próprio plano curricular. Eu sinto que estou há 2 anos a trabalhar fora da minha zona de conforto. Estou habituada a ensinar sobre educação a pessoas de cursos de educação e agora estou a trabalhar com colegas. Hoje tínhamos uma colega da engenharia alimentar, de áreas muito dispares, e que estão eles próprios a pensar em aspectos da educação que me obrigam a repensar certezas que eu tinha. E este requisito da diversidade não é só na diversidade geográfica, na formação, quer das equipas de t-shirt, nós temos quinzenalmente a reunião com os 14 parceiros às 8 da manhã, às terças, e somos de áreas totalmente diferentes, como uma diversidade enorme de origens. Hoje fizemos uma reunião de coaching com uma colega que se calhar está aqui, a nossa uma educacional estava a assistir, da área das ciências empresariais, uma colega do desporto e uma colega de engenharia alimentar. Tem tudo a ver. Sim, é um pouco aquilo que também o colega estava a dizer, né? Faz-nos também questionar, ou seja, nós estamos ali, não estamos como peritas de nada, né? Também nos faz questionar e repensar todas as nossas... Aqui, eu acho que há aqui um processo que é muito interessante, que é a questão da co-criação e de ajudar os nossos estudantes a construírem e a co-construírem o seu conhecimento, mas nós próprios estamos nesse processo. E, portanto, é aqui um processo de construção interna e de construção de entendimento daquilo que é pedagogia, de entendimento do que é ensinar no ensino superior. E muitos de nós, grande parte dos docentes do ensino superior, não têm formação pedagógica, não tiveram quando chegaram e não tiveram durante muitos anos, não é? E, portanto, há aqui uma mudança de paradigma e que nós vamos construindo e sentimos muitas vezes que andamos para a frente e andamos 1 metro e os procedemos 2. E, portanto, andamos aqui muito a tentar criar e co-criar em conjunto. E depois ter aqui as sensibilidades das diferentes universidades, das diferentes instituições, que têm realidades muito diferentes e que cada uma tenta partilhar, não fazendo valer a sua, mas respeitando aquilo que depois, inclusivamente, são as questões legais, por exemplo, em cada uma das instituições. Portanto, tem sido um processo muito intenso. Está garantidamente feito.
jeito. É lá um dos requisitos do intenso, não é? Intenso, Nós é que não lemos aquilo bem ao início. Exato, estamos lá. Corresponde à realidade. Ok, começamos às 10h06 da manhã, terminamos às 6h08, portanto, quase cumprimos o horário, embora no meio andámos ali um bocado perdidos, mas acho que sim, conseguimos. E, não, obviamente, eu gostava só de mas também tens que encerrar o dia. De agradecer, não tem que ser. Não. Só de agradecer aqui no âmbito ainda da Academia da Inovação, a partilha destas experiências e, sobretudo, fazer aqui o repto, lançar aqui o repto para que não se percam no âmbito da Academia da Inovação Pedagógica. O que eu quero dizer é que temos uma rede de países de língua portuguesa e Macau, e temos nessa rede um grupo de pessoas a trabalhar estas áreas. E, portanto, mesmo não temos todo o interesse em, obviamente, que sabemos que não vai ser possível manter, digamos, uma ligação profunda sempre, mas temos todo o interesse em, não só aqui foi divulgado, como ter as pessoas a trabalhar, porque estes caminhos cruzam-se sucessivamente, não é? E, obviamente, que a Ana Luísa é uma pessoa que está de corpo e alma no grupo e é a pessoa certa para fazer as pontes, não é por acaso que estamos aqui, mas acho que é uma oportunidade, considerando o plano para os próximos anos, de facto, de poder ir avaliando em que medida é que pode ser útil para vós, cada sua forma, e para a rede continuar o diálogo. Portanto, era este repto que deixo com um agradecimento muito grande, porque acho que, de facto, foi mais uma apresentação de casos, mas onde todos nós nos revemos de uma forma ou de outra em boas práticas que são fundamentais, para além, digamos, da área académica e de investigação, para aqueles que na educação têm um interesse mais científico, mas que também na rede, do ponto de vista da gestão, tem um interesse claro. E, portanto, era esse agradecimento que eu queria deixar a todos e este convite e repto para, nomeadamente, para os que estão no grupo, poderem ir aproveitando e concretizando, quer ao nível da revista, quer ao nível até de inquéritos na rede, que possamos aproveitar com o grupo de interessados, porque, de facto, quem está neste grupo são pessoas interessadas ao nível da inovação pedagógica nos diferentes países. E, portanto, é o meu agradecimento. Obrigado. Bom, e encerramos o dia 2. Obrigado a todos, obrigado lá em casa. Relembramos o espaço amanhã. Estamos às 10 da manhã. Às 10, não é? Com uma sessão sobre internacionalização. Muito obrigado. Para além da mobilidade. Eu pedia para se dizerem os segundos horários todos. É às 10 em Portugal. Fonte. Não posso. No Brasil. Portanto, é às 7 no Brasil. Às 7 no Brasil. Em Cabo Verde. E que horas é que serão? 9 em Cabo Verde. 10 Guiné-Bissau. 10 São Tomé. 11 Angola. 12 Moçambique. 18 Macau. 19 Timor-Leste. Timor-Leste agora devem estar a Vamos descansar. começar ao longo do dia de uma forma faseada. Visto esta perspectiva, Lemos o continente. Ok, pronto. Obrigado então e. Obrigada. Obrigado. Eu esse secundário também, que fala de pesquisa, enquanto eu fiz que é para mas não é descrito, não é? Aqui não é, aqui é partilha. E o colega pode aceitar uma crítica, não é? E é aqui como sua prática. Eu
Tchau.